Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Amanda? Oi, boa noite. Ai, boa noite. É Então, tarde ou noite? Eu sempre fico na dúvida. hoje a gente está aqui em mais um encontro. Eu queria agradecer a presença de quem já chegou. E nós temos hoje uma convidada especial, a fisioterapeuta Renata Castro, que é especialista em oncologia. Amanda, como que você ficou conhecendo a Renata? Gente, foi através de uma paciente E, que me fugiu o nome agora, mas uma paciente muito querida que falou maravilhas da Renata. E na época, essa paciente passava com a Renata em uma ONG, em São Bernardo. E daí me deu o contato e foi a melhor. Um grande achado, a Renata, né? Maravilhosa com os pacientes. então, todo mundo gosta muito da Renata. Para quem não a conhece, né, vale a pena conhecer. E eu conheci a Renata também, assim, através do encontro que a gente teve quando a Tânia apresentou, o que é uma fisioterapeuta que falou sobre exercício, a Renata me mandou uma mensagem em box e tal. E foi assim que começou o nosso contato, né? Mas a gente Verdade. tem alguns pacientes em comum. Então, Renata, seja bem-vinda. Explica para a gente aí o que que a fisioterapia pode ajudar a gente nesse tratamento multiprofissional do câncer. Então, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que eu costumo dizer assim que quase ninguém conhece, né? Ninguém nem imagina o que que é o nosso papel no tratamento oncológico. E acho que quando a gente fala de fisioterapia, vem na cabeça de todo mundo o quê? Aquela coisa do choquinho. Pode passar de slide, por favor, Aline. Vem aquela coisa do choquinho ou os exercícios, 3 séries de 10 repetições com bola e com bastão. E eu confesso que eu já tive esse pensamento também, que fisioterapia era basicamente isso, e nunca me imaginou, passou na cabeça o que que a gente poderia ajudar para o paciente. Aí depois que eu fui me aperfeiçoando, eu fui entendendo que choquinho é a última coisa que a gente tem que usar no paciente oncológico. A gente tem várias outras formas de ajudá-lo, e para a gente começar a entender um pouquinho o papel da fisio oncológica, pode passar? É bom a gente entender que é uma área muito recente. Eu costumo dizer que ela é uma neném na área da oncologia. Ela foi reconhecida pelo CREFITO, que é nosso conselho, somente em 2011, como uma especialidade. O intuito maior da fisio-oncológica é prevenir as consequências, as complicações do tratamento, é a gente devolver funcionalidade, autonomia, mas vale lembrar assim que a gente também não pode romantizar tudo. A gente sabe que o tratamento ele traz algumas sequelas para o paciente e nesse momento a gente tenta diminuir essas sequelas para o paciente. Então, a nossa atuação ela está em todas as áreas da oncologia. Estamos aí na saúde do homem, da mulher, na mastologia, cabeça e pescoço, hematologia, enfim, todas as áreas pode sim ser beneficiada pela fisioterapia oncológica. Pode passar. E aí, quando a gente fala da fisioterapia, né, todo mundo pergunta, tá, a partir de que momento procurar um fisioterapeuta? Agora você pode ir passando, Aline, por favor, que a gente pode contar com o nosso apoio, desde o diagnóstico da doença, no pré, pós, intraoperatório imediato, nas quimioterapias, nas radioterapias, pode ir passando, Aline. Na quimio, na rádio, nas internações, no tratamento das complicações no geral, né? E nos cuidados paliativos. E aqui, vale lembrar que cuidados paliativos, às vezes a gente fala de cuidados paliativos, as pessoas comparam muito com a terminalidade. E não, existe uma diferença muito grande de cuidados paliativos com a terminalidade, por mais que a fisioterapia consegue ajudar as duas áreas. Mesmo o paciente estando em cuidados paliativos, que é ali por conta de alguma metástase, ele também pode se beneficiar pelo tratamento da fisio-oncológica, tá? Porque tem muita coisa que pode ser feito com ele. E aí, quando a gente fala assim, logo no diagnóstico, né, que a gente consegue atuar, a gente já pensa na pré-habilitação oncológica. Então, o que que é esse momento? Pode passar. É o momento que a gente conhece o paciente. Já tem vários estudos dizendo que o paciente pode se beneficiar com a fisio-oncológica. Porque o que que a gente faz? Pode ir passando. Além da gente orientar, conversar,
explicar para o paciente o que pode acontecer durante o tratamento, mas aqui eu estou falando da parte motora mesmo, de função, porque eu entendo que vocês, médicos, sempre dão toda a explicação possível para o paciente, mas a gente consegue também ajudá-lo, ele identificando o que tem de diferente, é nesse momento que a gente consegue orientá-los. Além de que detectar e tratar precocemente algumas disfunções, tanto físicas e respiratórias, pode ajudar lá na frente, não pensando agora. Vou dar um exemplo, né, em casos de câncer de mama, que é o que eu atuo hoje, mulheres que têm tendinite, bursite ou teve alguma alteração de ombro e vai começar o tratamento oncológico, é importante já começar a cuidar também, porque a gente sabe que geralmente o tratamento é químio, rádio e cirurgia. Para os três, a gente principalmente vai para a cirurgia e para a radioterapia, a gente precisa de mobilidade. Então, se já tem uma disfunção, a gente já começa a cuidar precocemente, logo no diagnóstico. Então, ser acompanhado, eu sei que às vezes não é a realidade de todo mundo, mas quanto mais cedo tiver esse contato, melhor vai ser o acompanhamento durante todo o tratamento. Pode passar. E aí, pode passar também. Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que imaginar que ele pode ser sistêmico, que é quando é por medicações, né? Quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, hormonoterapia, que ele vai para todas as regiões do corpo. E temos os tratamentos locais, que é a cirurgia e a radioterapia. Só vai mexer onde tem o tumor mesmo. E aí eu gosto muito de comparar o tratamento, pode passar, que às vezes fica mais fácil para a pessoa entender, como um formigueiro. A gente vê um formigueiro, eu não sou da roça, então eu vou falar da cidade mesmo, em calçada. O que a dona da casa vai fazer é passar uma vassoura e vai tirar as formigas ali, aquele formigueiro dali. A gente pensa isso como uma cirurgia, que você está tirando a região que está o formigueiro, né? E aí, só que sempre tem uma formiguinha que ela foi passear e aí ela pode voltar com a gangue dela. Então, o que que é feito? A quimioterapia para tentar quimioterapia no caso não. No formigueiro vem com inseticida, que é para não deixar que acumule mais formigas naquela região. E aí a quimioterapia faz basicamente a mesma coisa no organismo da pessoa. Ela vai atrás de alguma célula que se perdeu. Só que sempre tem uma danada que fica bem escondidinha. E aí a radioterapia, ela vem também com esse intuito de terminar com tudo o que tem naquela região. A gente fala que às vezes cimenta o buraco, né? Então, o intuito do tratamento num todo é tentar diminuir, estabilizar ou acabar com a célula tumoral. Só que tudo isso pode deixar algumas sequelas físicas no paciente. E aí, para a gente tratar, ser acompanhado, tudo vai depender da região tumoral. Pode passar, por favor? Pode ir passando também. Então, como eu falei, mais um, pode passar mais um, aí pode parar. Quando eu falei, volta lá, por favor. Quando eu falei ali do pós-operatório imediato, a gente vai pensar ali no tratamento, esse paciente sabe, já fez o primeiro contato com a gente, sabe que vai fazer a cirurgia. No pré-operatório imediato, é o momento que a gente vai ajudar esse paciente, explicando o que pode acontecer no pós-operatório com a região que vai ser mobilizada. Então, a gente ali orienta a questão de posicionamento, de movimentos que ele pode realizar, para ele se sentir seguro, porque um paciente seguro, ele se recupera muito mais rápido. E aí, depois, qual que é a nossa atuação no intraoperatório? A gente vai cuidar da ferida operatória, ou seja, a gente entra de fato no centro cirúrgico e ali a gente, terminando o procedimento, a gente pode estar atuando para ajudar na ferida operatória com recursos que a gente tem específicos de físio e também diminuindo os hematomas, que consequentemente a gente diminui as dores do paciente. Então a gente também atua aí. E no pós-operatório imediato, quando a gente diz mesmo pós-operatório, é imediato mesmo, tá? A gente entra ali, começa atuando, voltou da anestesia, a gente já pode apoiar o paciente através do posicionamento, mostrando, fazendo junto com eles movimentos que podem ser feitos e também a gente já estimula a caminhada, tá? O porquê da caminhada? Porque o corpo ele fica mais inchado. Então, o paciente movimentando, ele acaba edemaciando menos e a sua recuperação é muito mais eficaz. E aí pode passar. E aí, quando a gente pensa nas alterações cirúrgicas, tudo vai depender
da onde foi operado essa região, da onde está a localização do tumor. Outra coisa que a gente tem que pensar é se teve manipulação nervosa. Aqui eu vou dar dois exemplos. O primeiro em casos de câncer de cabeça e pescoço. Como mexe muito nessa região, o médico ele sempre vai pensar em retirar o tumor. Só que às vezes o tumor está muito próximo de nervos. E pode acontecer, sim, de lesionar esse nervo. Então, no caso de câncer de cabeça e pescoço, o paciente ele pode ficar com a síndrome do ombro caído. Isso limita muito o paciente, incapacita em muitas coisas. Então, a gente já pode estar ajudando o paciente nesses casos. Em casos de câncer de mama, eu não sei como vocês entendem, mas eu tenho paciente que fala que as escápulas são as pás ou as asas, que são os ossos que a gente tem ali atrás. O normal é elas ficarem dessa forma. Só que se teve alguma lesão e manipulação na cirurgia, isso no caso do câncer de mama, essa escápula ela pode ficar mais aberta. Com ela aberta, limita o movimento do ombro da paciente. E sem contar que a gente pensando em manipulação nervosa, a gente vê questões de sensibilidade e de dor. Então, o paciente ele precisa ser acompanhado também, até para evitar também o uso de muitos medicamentos, né? Então, com a fisioterapia, a gente consegue auxiliá-lo também. E também vai depender, será que fez alguma reconstrução? Reconstrução de mama, se a prótese mamária foi por cima ou por baixo do músculo, isso impacta na funcionalidade da paciente. Se no caso de câncer de cabeça e pescoço, teve que tirar de alguma outra região para preencher ali, também a gente consegue atuar. E por último, mas não menos importante, pode passar dois, por favor, mais um. A gente vai pensar na retirada da cadeia ganglionar. O que é isso? É quando tem a manipulação de linfonodos. Linfonodos faz parte do sistema de defesa do nosso organismo, tá? Ele faz parte do sistema linfático. Então, o sistema linfático ele é muito parecido com o sistema sanguíneo. Ao invés de passar sangue, ele passa um líquido chamado linfa. Vias de metástase geralmente ocorrem tanto por sistema sanguíneo quanto no linfático. Então, vamos imaginar que aqui nessa imagem que a gente está vendo na tela, próximo ali do mamilo, tem um tumor. Só que ali ele pode ter se desprendido e ter caminhado nesses fiozinhos verdes e chegou ali na axila. É onde recebe a primeira drenagem da mama, é a axila. Nesse momento da cirurgia, o médico ele coloca um líquido para identificar o primeiro linfonodo, para fazer a biópsia do linfonodo sentinela. Como eu falei que o linfonodo faz parte da defesa do nosso corpo, se ali ficou alguma célula tumoral, o médico já consegue identificar e consegue investigar se tem mais algum outro linfonodo comprometido e faz essa retirada. Isso pode acontecer em casos de câncer de mama, cabeça e pescoço, tumores pélvicos. E qual que é a consequência disso? Além da gente pensar em mobilidade, pode desenvolver um linfedema. O linfedema é aquele inchaço crônico que o tratamento dele é paliativo. Não tem cura, mas tem tratamento, ele tem controle e a pessoa que teve consegue ter uma vida normal. Então, esse linfedema pode desenvolver tanto em face, quanto no braço, quanto nas pernas. Por mais que isso, hoje em dia, não é tão comum, pode acontecer. Então, a gente sempre tem que estar de olho o que aconteceu na cirurgia de cada paciente, porque dependendo, cada um terá um tipo de disfunção. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala de fisioterapia e quimioterapia, pode ir, vai até síndrome mão-pé. Quando a gente fala de fisioterapia e quimioterapia, a gente fala, tá, o que a gente vai fazer na quimioterapia, né? Eu costumo dizer que os efeitos colaterais da quimioterapia, eles são mais a curto prazo. O paciente, ele vai sentindo, depois dali, vai, de 3 dias que começou a quimioterapia, é onde começa a sentir os sintomas. Só que é claro que esses sintomas, por a quimioterapia ser feita ou semanalmente, cada 15 dias, 21 dias, vai acumulando e vai tendo afecções no corpo. O mais comum é a fadiga oncológica, que é aquele cansaço que a pessoa vai descansar, mas parece que o caminhão continua em cima do corpo dela, não descansa, né? Fica sempre com aquela sensação de cansaço. Consequentemente, pode vir as dores articulares, as dores nas juntas, porque se a fadiga você fica muito cansado ou você evita de fazer as coisas, traz uma fraqueza muscular, que automaticamente sobrecarrega as articulações, então vem as dores. E como que a gente faz isso? Ajuda o paciente, a gente ajuda com o exercício físico, que hoje é o melhor medicamento na quimioterapia, pensando em funcionalidade, tá? Então, fazer atividade física é válido, claro que dentro de cada possibilidade.
Outra alteração também que é comum com alguns medicamentos é a neuropatia periférica induzida por quimioterapia. É aqueles formigamentos que dão ou nas pontas dos dedos das mãos, às vezes pode vir um pouquinho mais para a palma da mão, nos pés também, dedo dos pés, a planta do pé também pode ser acometida. E qual que é o problema disso? Às vezes a pessoa vai perdendo função, ela não consegue, ela perde essa motricidade fina, não consegue abotoar uma blusa, por exemplo. E a gente hoje tem recursos na ciência que mostra que a gente pode estar ajudando também o paciente a diminuir essas questões, além da gente tratar a questão de equilíbrio, porque pode ser alterado. Também alguns medicamentos podem dar mucosites tanto oral quanto vaginal. As mucosites são como se fossem aftas que se dá na boca. E isso dói, isso incomoda, isso faz com que o paciente às vezes não se alimente. E a fisioterapia e a odontologia também trabalha no tratamento das mucosites orais. Só que as vaginais, porque como formam essas feridas, pode doer, e aí a fisioterapia também ajuda muito com recursos que a gente tem para estar cicatrizando essas lesões e a mulher, aí no caso, né, não ter tanta dor. E temos também a síndrome mão-pé, que alguns medicamentos podem causar, é como se fosse um enrijecimento, tanto na palma da mão e na sola do pé. E isso também faz com que a região fique mais rígida, então perde-se mobilidade, perde-se motricidade fina. Então a fisioterapia ela pode ajudar o paciente a ter função independente dessas coisas, tá? Além da que a gente pode prevenir algumas coisas também. Por isso que eu falo que é a curto prazo, porque quando suspende o tratamento medicamentoso, o corpo ele vai se recuperando. Diferente da radioterapia. Pode passar, por favor. E aí pode passar tudo. Eu acho que fica mais fácil até para você. Quando a gente fala de radioterapia, aí você vai até queimados. Quando a gente fala de radioterapia, a gente está falando tanto de radioterapia externa, que é a mais comum, e a braquiterapia, que é uma radioterapia interna, muito usado em tumores pélvicos, tá? O problema da radioterapia, além dela ter os efeitos colaterais a curto prazo, que pode acontecer ali no momento, que o mais comum são as descamações de pele e a queimadura da pele, é que ela traz efeitos colaterais a longo prazo. Então, o que que a gente faz? Por que que ela traz a longo prazo os efeitos colaterais? Temos a queimadura, que é a radiodermite, tá? Ela vai de grau 0 a grau 3. O 0 é quando a pele fica bem, grau 3 é quando pode formar ferida, por mais que hoje em dia, alguns lugares, o aparelho não permite que isso aconteça. Vamos imaginar assim, vou dar um exemplo aqui, Dona Maria fez uma cirurgia para o câncer de mama há 30 dias. Só que a radioterapia ela começa de 30 a 40 dias após a cirurgia. Nosso corpo leva de um dia a um ano para cicatrizar. Então, a Dona Maria fez a cirurgia, cicatrizou tudo bonitinho ali externamente, ela tá pronta para a radioterapia. E aí, no caso de câncer de mama, geralmente são 15, 18 sessões de radioterapia, de segunda a sexta. Dona Maria começou a primeira radioterapia dela. Então, na segunda-feira ela foi lá, recebeu a radiação. A radiação ela é um pouco mais interna, mais profunda. Dona Maria fez a sua sessão, saiu, ficou bem. Na terça, ela vai ter uma nova lesão. O corpo ele vai entendendo, opa, temos lesão aqui, precisamos cicatrizar. Manda tecido de cicatrização. Sem contar que lá da cirurgia também tem tecido de cicatrização. Aí ela vai na terça, na quarta, na quinta, na sexta, descansa sábado e domingo e volta para essa rotina. O corpo ele vai entendendo que cada lesão que vai ocorrendo, ele precisa colocar um tecido de cicatrização. Terminou a radioterapia da Dona Maria, ela está super bem, movimentando o braço, não teve queimadura de pele nem nada. Só que deu 6 meses do término, ela já vê que o braço dela já está mais aqui, o movimento pela metade. Aí, ok. Ela fala, tá normal, eu tô funcional. Passou 8 meses, o braço dela já tá mais aqui para baixo, mais limitado. E aí é onde ela vai procurar um ortopedista, porque nunca na cabeça vai passar que aconteceu isso. Vai procurar um ortopedista que pede para fazer exames, encaminha para fisioterapia, chega na fisio, faz os choquinho, né? Faz as 10 sessões de choquinho, faz os exercícios e não tem melhora. Por que que isso aconteceu? Esse excesso de tecido de cicatrização, a gente chama de fibrose radioinduzida. Se ela não é cuidada desde o começo, se ela não é tratada desde o começo,
ela pode ir perdendo o movimento a longo prazo, porque o efeito da cicatrização, ela pode durar de um dia a um ano. Então, durante esse período, por mais que ela começou com o movimento, estava bonitinho, com o tempo vai perdendo o movimento. Então, qual que é o papel da fisioterapia aqui? Além da gente ajudar a prevenir queimadura, que a gente tem recurso para isso, o mesmo recurso a gente utiliza para cuidar dessa pele, desse tecido que foi irradiado, para diminuir o desenvolvimento da radiodermite, que é essa queimadura, consequentemente vai diminuir a fibrose e vai manter a mobilidade desse paciente, tá? E quando a gente fala de mobilidade, a gente também trabalha no período da radioterapia com exercícios para que não tenha nenhuma alteração. E cada parte do corpo terá uma alteração de tecido, tá? Pode passar, por favor. E aí pode passar 3 vezes. Quando a gente pensa em cabeça e pescoço, a gente pensa nas mucosites, na radioterapia. Então, a gente já viu que a gente pode tanto prevenir quanto tratar a mucosite. Também tem a xerostomia, que é quando a boca fica mais seca. O laser ajuda a... O laser que eu falo é o aparelho que a gente ajuda na prevenção, tá? Dessas complicações, a fotobiomodulação. Ajuda a cuidar dessas glândulas que estão sendo atingidas e produz salivação para esse paciente. E temos o trismo, que é uma fibrose radioinduzida da musculatura da mastigação. O trismo, o paciente, que é normal a gente abrir a boca, o paciente não consegue abrir a boca com 2 dedos. Então, dificilmente ele come, dificilmente ele se alimenta. Então, isso incomoda. Então, com a fisioterapia, a gente consegue fazer com que esse paciente diminua essa fibrose e consiga se alimentar. Casos de câncer de mama, igual eu já falei, tem a radiodermite, que é essa queimadura, a descamação de pele, fibrose radioinduzida, que aos poucos vai alterando o movimento do braço, e o linfedema. Foi o que eu falei lá no comecinho, quando a gente fala de linfedema, temos lesões de linfonodos. A radioterapia, ela queima a pele e o que vem vindo embaixo dela. O sistema linfático está logo abaixo da pele, tá? Então, quando recebe a radiação, pode ter lesão e aí ele não consegue fazer o seu papel 100%, e aí pode desenvolver o linfedema. Não sei se o pessoal entende o que é linfedema, mas é que aquele inchaço pode ser causado também pela radioterapia. E quando a gente fala também de tumores abdominais e pélvicos, o paciente pode apresentar uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, disfunção sexual, o homem pode ter disfunção erétil. No caso das mulheres, pode ter uma estenose vaginal. O que é isso? É o fechamento do canal vaginal. É a fibrose acontecendo nessa região, porque o canal vaginal ele é feito de musculatura. Então, se ali é irradiado, ocorre esse fechamento do canal e dificulta a penetração. Então, a mulher sofre bastante com isso também. E tudo isso é tratado e pode ser diminuído essas consequências para paciente, tá? Em todos os casos. E é claro que se a gente pensar no tumor neurológico, a gente consegue ajudar em questões de sequelas de marcha. Então, cada região, cada área tem um tipo de sequela, mas a fisioterapia pode ajudar. Pode passar, por favor. Então, em resumo, para falar do que é a fisio em oncologia, posso resumir em 3 coisas. Primeiro é o conhecimento. O paciente, quando sabe o que vai acontecer com o seu corpo, o paciente, quando ele já consegue identificar alguma coisa, primeiro ponto que ele não entra em desespero, porque o que eu mais escuto aqui no consultório é os pacientes falando, eu estou sentindo uma coisa, é o câncer que voltou. Não, a gente vai explicando o que pode não acontecer, o que é comum, o que não é comum. Então, o paciente sendo educado em relação ao seu corpo vai ajudar a diminuir as sequelas. Então, conhecimento pode passar. A gente pensa também na prevenção. A gente viu de tudo que a gente pode prevenir ou diminuir as sequelas com vários recursos. O paciente é beneficiado. Então, quando a gente fala de prevenção, muita coisa pode ser feita. E claro, por último, mas não menos importante, temos a reabilitação. Como a gente sabe, não podemos romantizar o tratamento oncológico. Vai ficar uma sequela, a cirurgia, querendo ou não, por mais que a medicina está muito avançada, ainda é uma cirurgia invasiva, então o paciente ele é beneficiado com a reabilitação. E é importante frisar, pode passar, por favor, passar mais 2. É importante frisar o papel da fisioterapia oncológica. É importante ter um profissional especializado, porque existe muita diferença, é muita particularidade do tratamento. Existem fases do tratamento que a gente pode abusar um pouquinho mais do paciente, outras a gente tem que tomar mais cuidado.
coisa que se você cai em algum outro profissional que não tem esse conhecimento, pode te prejudicar. Então, é importante iniciar o acompanhamento o mais breve possível com um profissional especializado, porque quer dizer que não vai ser acompanhamento para o resto da vida, tá? A gente acolhe esse paciente, a gente vai tendo contato, mas nem sempre tem que estar ali dentro do consultório. Eu costumo dizer que assim, eu tenho paciente que eu vejo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e aí o tratamento ele vai funcionando, porque a gente tem que respeitar o tecido, a gente tem que respeitar o limite de cada paciente, tá? Então, é possível sim a gente devolver qualidade de vida para o paciente com o exercício, com a fisioterapia, independente da fase do tratamento, e principalmente a gente devolver autonomia, que acho que é o que todo mundo precisa, independente da fase do tratamento. Muito obrigada. Pode passar, Lili. Renata, obrigada. Eu que Foi ótimo. agradeço. Eu acho que você fez uma, como é que, revisão geral, né, do papel da físio, e aí a gente tem Isso. agora as nossas perguntas para Manda você. aí, pode mandar. Primeira coisa, aonde que as pessoas te acham, assim, qual que é, como que é seu Ó, contato? vou passar. Acho que no último slide ficou É, aí depois eu vou bem. passar, então. Mas aí tem meu Instagram lá também, que pode estar me procurando pelo Instagram. Tem meu WhatsApp, gente, pode perguntar, eu sou aberta sem WhatsApp, pode mandar mensagem manhã, tarde, noite, eu respondo. Uhum. Sábado e domingo, então os pacientes sabem, eu sou bem aberta quanto a isso, tá? Uhum. Localização também, eu estou em São Bernardo do Aqui, Campo, tá? Eu estou tudo bem próximo bem. ao Shopping Metrópole, é fácil acesso, tá, gente? Uhum. Todo mundo pode ter um fisioterapeuta aí, um oncológico para chamar de seu. Pode falar. E aí pode falando as perguntas. É. Gente, pode escrever aí as perguntas que a gente vai lendo para a Renata, e eu vou começar com uma pergunta aqui, bem, como que eu vou dizer, comum, né? Mulher Ah, que operou câncer de mama pode medir a pressão no braço? Ó, uma resposta polêmica também, tá? Pode tudo. O que a gente tem que pensar em casos de mulheres que fizeram cirurgia de esvaziamento axilar, o que é comprovado hoje cientificamente, que o que vai causar alguma alteração é obesidade, que é a alteração que a gente fala para não desenvolver o linfedema. Então a gente tem que pensar na obesidade, que aí a gente consegue prevenir o linfedema, se teve esvaziamento axilar e se fez a radioterapia. Esses três são comprovados cientificamente que pode causar alguma alteração. Agora vamos falar da pressão. Se ocorrer um aperto ali, não quer dizer que vai desenvolver o linfedema, que esse é o estímulo, nossa, eu aferi a pressão no braço, me desenvolveu um linfedema. Não, pode acontecer, como não pode acontecer, tá? Se puder evitar, é melhor. Mas é claro, você está numa emergência, não tem ninguém para avisar ali que você fez o esvaziamento axilar, fez uma cirurgia. Então você vai aferir normalmente, mas se puder evitar, é bom, tá? Não tem nada que comprove que tem essa aferir pressão no braço operado vai desenvolver um linfedema. Que o cuidado maior é para isso, tá? Para quando faz o esvaziamento, que a gente faz essas coisas, é para não ter linfedema, tá bom? E é só para quem esvaziou. Quem não esvaziou, E fez pode o aferir normalmente. linfonodo sentinela, então não precisa ter esse tipo de preocupação, né? O linfonodo sentinela, as chances são menores de desenvolver linfedema. A gente pode perder cerca de 5% dos casos. Então, Uhum. quem fez só o sentinela também pode, não tem esse risco. Mas é claro, né, aquela coisa, se puder evitar, mas não Isso. vai desenvolver, tá? As chances são bem menores. Tem uma pergunta aqui de uma paciente. Ah, Ela está perguntando se, após o procedimento de mastectomia com reconstrução da mama com silicone, tem alguma restrição para fazer drenagem linfática? depende do objetivo. Qual que é o objetivo de fazer a drenagem linfática? É por edema? Se for por edema, pode fazer. Agora, se for pensar em questão, a região está mais enrijecida, está com um pouco de fibrose, a região está dura, a drenagem linfática não vai ter efeito, tá? Então, precisa avaliar o caso. Vamos lá.
drenagem linfática é permitido sim em paciente oncológico, tá? Quem fez cirurgia de câncer de mama pode fazer, mas a gente só tem que entender o porquê que ela quer fazer a drenagem. Se for pensando em processo de cicatrização, pode piorar a situação. Mas se a gente for pensar em edema, tá liberado fazer drenagem linfática. Mas lembrando que existem outros procedimentos fisioterápicos que não a drenagem que ajudam no pós-operatório, não é isso? Exatamente, não, a gente tem um arsenal aí, a gente põe o paciente para fazer exercício, temos outros recursos, sim. É que muita gente fala da drenagem linfática em É. específico, né? Eu Todo acho mundo tem que, aquele da eu acho que drenagem, mas sim, todo físico que não é oncológico aprende isso no curso que não pode fazer, que a gente todo dia, assim, toda semana tem que fazer uma carta autorizando fazer drenagem linfática, mas aquela drenagem relaxante, né? Isso aí não tem exatamente, nenhum problema. Acho que é mais mito. exatamente. Exatamente, pode fazer normalmente, mas só tomar cuidado com o objetivo que vai fazer essa drenagem, tá? Um outro exemplo, já que você tocou, eu não sei se eu posso, estou com tempo ainda, Tá? mas quando a gente fala de drenagem linfática, é importante a gente falar em pacientes com linfedema. Se tem linfedema e alguém falou faça drenagem linfática, não vai dar certo, tá? Porque não sei se vocês sabem o que é o linfedema, mas é que a gente explicar aqui de uma forma bem fácil, bem rapidinho, é a gente imaginar um ambiente, uma garagem grande, um quintal grande que tem um ralo grande, tá? Esse quintal grande é o nosso braço e o ralo são os linfonodos que estão ali na axila. Se esse ralo ele está 100% íntegro, toda a sujeira que está nesse quintal e o líquido vai passar lindamente ali pelo ralo. Só que se a gente tem um ralo que está meio tampado, ali está meio entupido, vai passar líquido, vai passar a sujeira, só que em volta fica como se fosse empoçado. É a mesma coisa que acontece quando faz o esvaziamento axilar. Fica, como retirou uma parte dos linfonodos, ele não está 100%. É isso que acontece no linfedema. Por que a drenagem linfática não faz efeito em pacientes com linfedema? Não é indicado, não vai fazer nem tanta cócega, porque o sistema linfático ele já está comprometido. Então, precisaria de 24 horas por dia ficar drenando aquela região. Ela vai trazer um alívio na hora. Só que a partir do momento que você parou de manipular a região, o líquido ele volta a ficar ali. Então, você fazer uma sessão de drenagem linfática para linfedema não vai resolver o seu problema. A gente tem um tratamento padrão ouro, que aí a gente usa outros recursos sem ser a drenagem linfática, tá? Então, tomar cuidado aí com qual o objetivo que você quer fazer essa drenagem. Quais seriam esses recursos, Renata? A gente trabalha muito com enfaixamento compressivo, que é para comprimir o braço mesmo, para enxugar, porque a gente precisa de uma pressão externa para a gente conseguir enxugar o braço. Ao mesmo tempo, a gente cuida muito da pele do paciente. Em alguns casos, a gente pode usar drenagem linfática, mas só para trazer um conforto, não é que vai resolver o problema. Então, por exemplo, tem casos que eu uso, tem casos que eu não uso drenagem linfática e muito exercício. Porque no caso de linfedema, a gente precisa de força muscular. Por quê? A pele, quando tem linfedema, a pele ela vai perdendo a sua elasticidade, porque como incha o braço, ela perde a sua elasticidade. E aí, quando a gente faz o enfaixamento, a gente coloca uma compressão ali, que é para como se fosse fazendo a nossa pele. E precisa de uma força muscular, porque quando o músculo ele contrai, ele empurra a pele, ele pressiona o enfaixamento que a gente fez e faz com que o líquido vá embora. Então, a gente precisa de muito exercício, uma força muscular, então é permitido, depois da cirurgia, fazer exercício de força, é claro que sempre muito bem acompanhado, não é chegar pegando qualquer peso, precisa de um acompanhamento, entender o histórico, né, o histórico de cada um, para indicar esse exercício. E aí, a drenagem, no caso do linfedema, não vai fazer muita alteração. A gente precisa dessa compressão externa e dessa força muscular para a gente tratar o linfedema. E aquele inchaço que fica na mama pós-rádio, a drenagem ajuda ali? A drenagem da própria Então, mama? depende por que está inchado. A gente sabe que pode estar inchado por conta do processo de cicatrização, de um processo inflamatório, porque quando tem a lesão ali, quando irradia, tem a lesão.
A drenagem, nesses casos, pode beneficiar, como também não pode. Então, tudo tem que ser avaliado, entendeu? Mas o paciente ele pode ajudar também. Por que que a gente também não indica tanto logo após? Porque a pele fica muito sensível. E quando a gente vai fazer a manipulação da pele, a gente traciona. Como a pele está sensível, pode estar machucando também o paciente. Então, a gente usa outros recursos, tá? A gente que pode ajudar, além dos exercícios, não sei se vocês conhecem, mas também a gente tem as bandagens elásticas que a gente consegue trabalhar à distância para liberando esse espaço e o edema da mama ir para onde tem que ir. A gente tem outros recursos além da drenagem linfática. Ah, tem ainda uma pergunta da Solange sobre esse tema do linfedema. Ela É. diz que fez o casamento de linfonodos há 4 anos e tem o braço desse lado um pouco mais inchado do que o outro lado. Ela está pedindo uma orientação porque ela tem medo de virar um linfedema. Na verdade, já é um pouquinho, né? Ele Mas pode estar em fase inicial. Quando está em fase inicial, é mais fácil de cuidar. A gente tem as classificações de linfedema, a gente tem os sintomas subjetivos de linfedema, que é aquela sensação de braço mais inchado, dificuldade para movimentar a mão, ou como se fosse o braço mais pesado. Só que a gente vai fazer a medida dos braços, não tem alteração. E aí a gente já fica em alerta. Se a gente fez a medida dos braços e viu que tem alteração, a gente precisa começar a tratar. Tratamento, nesses casos, a gente precisa de compressão, gente. Não tem nenhuma outra coisa que vai tratar. Precisa de compressão. Porque como o sistema linfático ali, ele não está 100%, e a pele já não está também 100% para fazer essa compressão junto com o músculo, então a gente precisa estar, não é só tratando com enfaixamento, tá? É claro que cada caso é um caso. A gente pode estar indicando também as braçadeiras, que auxilia para não deixar inchar mais. Mas a partir do momento que ele está instalado, voltar ao que era não consegue, mas dá para a gente enxugar muito esse braço, tá? Dá para tratar sim, dá para acompanhar. Tem jeito, tem tratamento. e uma queixa muito comum, né? As dores, dores na As- mama, né? A neuropatia. O que que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido? Quando a gente pensa em dor, a gente tem que entender o porquê da dor. Às vezes a dor no braço é por uma alteração de movimento, é por uma alteração de cicatriz, é por uma aderência tecidual. A gente tem que entender, é uma fibrose que aconteceu na região. Então a gente tem que entender o que é essa dor, tá? Às vezes, em um atendimento, a gente trabalhando a região só com soltando, o paciente já melhora da dor. E não necessariamente precisa entrar com medicação. Dor para, não vou puxar aqui para o caso de câncer de mama. O paciente tem muita dor para movimentar o braço. Será que ele não está com algum cordão fibrótico ali naquela axila? E quando a gente libera esse cordão, a gente alivia a dor e já libera o movimento? Então, dor tem muitos, a gente tem que entender o que está causando a dor. Então, alteração de cicatriz causa dor, a lesão da cirurgia causa dor, o tratamento, a radioterapia, como queima um pouquinho, também pode causar dor, que a gente tem que entender o motivo da dor. A única coisa que a gente não vai usar com o paciente é o choquinho. O choquinho ele não é recomendado assim nos casos de dor, porque ele só vai tratar a dor ali no momento, não vai estar tratando a causa da dor. E hoje a gente tem alguns recursos entendendo que a gente consegue sim tratar a causa da dor. E às vezes não é tratar 100%, tá? A gente consegue melhorar a dor do paciente, que foi o que eu falei, não dá para a gente romantizar o tratamento. Não é um tratamento tão simples. Mas quanto mais a dor tiver menor e esse paciente tiver mais funcional, é o que mais vale. Mas dá para tratar muita questão de dor sim também. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que uma atuação muito importante da físio também é no paciente hospitalar, né, Renata? Hospitalar.
É isso, né, que você falou? De É, paciente hospitalar. questão da mobilidade precoce, né? Explica, assim, com essas analogias ótimas que você tem, ou Nas não. minhas analogias, você diz assim, o paciente mais internado, É, no ou... paciente, assim, a velocidade de perda muscular é muito rápida, né? Então, Ah, o paciente sim, precisa entender isso. E em casa também tem que se mobilizar, mesmo no ex- pós-operatório. E aí exatamente, porque pode assim, falar um pouco disso. um corpo forte, ele se recupera muito mais fácil. Já que é para fazer as analogias, vamos usar É. os jogadores de futebol. Vamos usar o Neymar por aí. Uhum. A gente vê que ele se machuca muito fácil, mas ele também se recupera muito mais rápido, porque a musculatura dele está preparada para isso. Então, quando a gente estimula o paciente a fazer exercício, não é besteira, não é por estética. Hoje a gente sabe que o exercício físico, ele é muito importante, ele entra como um medicamento para um paciente oncológico. Então, quando ele tem essa musculatura mais preparada, fica mais fácil na sua recuperação, mesmo na internação. Então, fazer fisioterapia a gente não foge, tá? Da fisioterapia quando estiver internado. Faça fisioterapia, faça as caminhadas, porque a gente precisa de força muscular. Tendo músculo é muito mais fácil da gente se recuperar na cicatrização, na questão de mobilidade, na recuperação pós-internação. Então, assim, é muito vago. Eu não vou conseguir te responder assim certamente, porque a parte internação, gente, não é comigo. Aí eu Uhum. posso pesquisar depois, monto um material, a gente divulga nas redes. Mas, assim, a gente sabe que um corpo forte, um corpo preparado, ele consegue melhorar muito mais os impactos que a vida dá. É aquela coisa, né? Um muro forte, vem um carro ali, o muro segura um pouquinho. Então, um Uhum. corpo bem forte, bem reabilitado, ele consegue se recuperar mais fácil, tá bom? Não sei se deu para responder. Não, sim, é só para validar mais a importância do exercício físico, né? Cada vez Exatamente. mais a gente vê que ele é um remédio mesmo. Tem um E conselho assim, que a gente em pode todos, dar. ó, pensando aí em relação a um pós-operatório de câncer de mama, se a mulher tem a musculatura mais forte, ela vai se recuperar muito mais fácil, questão de mobilidade. Até porque a cirurgia para o câncer de mama foi feita na mama e não no ombro. Por mais que a gente saiba que tem Nem na algumas perna, posições, né? nem na perna, exatamente. Por mais que a gente saiba que tem algumas ligações, mas a cirurgia não foi no ombro. Então, por que que não pode movimentar, fortalecer? Então, se a mulher fica com esse medo, tem medo de fazer força, ela só se prejudica. Isso até também no pré-operatório. Quanto mais a gente conseguir estimular que ela pratique alguma atividade física, aquela região ela já vai estar mais preparada no seu pós-operatório. Se recupera muito mais rápido. Só que, claro que cada caso depende, né? O tipo de cirurgia, a grandeza que foi a cirurgia. Mas, assim, músculo forte é sucesso. Uhum. É poupança, né, que a gente fala. Exatamente. É, eu queria te perguntar sobre a radioterapia, paciente com prótese que faz radioterapia. Você consegue ajudar em alguma prevenção para essa prótese não endurecer, ou consegue reverter alguma coisa depois que endurece, né? Sim, é possível, tá? Eu vou mostrar para vocês que a gente fala muito, que é esse aparelhinho aqui, tá, gente? Ele é um laser, ele é um laser vermelho e infravermelho. O que que ele faz no corpo da mulher, tá? Com uma luz, ó, que a gente tem a luz vermelha, e ela adentra o infravermelho é de cerca de 2,5 cm, o vermelho é 1 cm. Então, o que que ele faz no corpo da mulher? Ele vai acelerando o processo de cicatrização. Ele chama a gangue ali, opa, ó, a gente está com lesão aqui, vamos trabalhar. Quem está dormindo, bora vir aqui ajudar na cicatrização, para evitar que tenha a fibrose, porque a questão da radioterapia, da prótese mamária, é porque é claro que a gente sabe que a prótese em si, ela pode ficar mais rígida, mas a musculatura que está em volta também enrijece. E aí, o porquê enrijece? Por conta da fibrose, por conta que teve a queimadura. Então, quando a gente usa o laser, a gente chama essa gangue aí para ajudar no processo de cicatrização. Passou esse período da radioterapia, cerca de um mês que termina a rádio, a gente já começa a mobilizar a prótese mamária também. A gente já cuida do tecido com muita terapia manual, que a gente vai estabilizando, a gente vai regularizando o processo de fibrose. Então, a gente vai diminuindo, a gente vai cuidando para que não tenha esse enrijecimento.
E quem já teve, pode ser beneficiado também com a físio? Pode, porque, igual eu falei, se o corpo leva de um dia a um ano para cicatrizar, a gente consegue colocar esse processo de cicatrização em ordem, organizar e a sequela diminui, não fica tão rígido assim a região. Então, também quem fez a rádio tem a mama mais rígida, pode procurar um físico que a gente ajuda. Não, a gente, ó, é o que eu falo, fisioterapia, gente, não é milagre, tá? Falando aqui parece que a gente vai deixar a pessoa 100% de novo. Não é assim que funciona. Mas se a gente consegue dar a qualidade de vida, a autonomia para essa mulher fazer as coisas com muito mais liberdade, sem dor, é o que importa. Uma coisa ou outra a gente vai ficar, infelizmente, né? Foi o que eu falei, a gente não pode romantizar tudo. Alguma alteração fica, mas às vezes ela é mínima perto do que muita gente pode desenvolver. Então, dá para a gente ajudar e muito, e tira, às vezes, a mulher aí de fazer uma nova cirurgia, né? Para mexer nessa região. A gente consegue ajudar, sim. Mais alguma É pergunta? milagre. Oi? Fala, Amanda. Não, era só um comentário. Milagre não faz, mas uma boa físio faz toda a Ah, diferença. faz. Não é por nada, não, tá? Faz sim. E é o que eu brinco, às vezes, quando a gente fala das físios de convênio, eu já tive a paciente que você falou, posso falar o nome dela, Amanda? Que a Ah, gente não se sei. conheceu? Que a gente. A Adriana, lembrei. A Adriana, ela mesma foi uma paciente que ela ficou 8 meses numa clínica de fisioterapia, né? E dois ou três atendimentos a gente já conseguiu melhorar o movimento dela, porque eu entendia as particularidades do tratamento. Então, quando a gente fala em fisioterapia, acho que já vem na cabeça de todo mundo, né? Nossa, eu tenho que ir todos os dias para fisioterapia, é um saco para fisioterapia, fica só fazendo exercício. E não, é igual eu falei, a gente faz exercício também, mas a gente usa outros recursos. Então, às vezes, um paciente que em 2, 3, 4 atendimentos já tem alta. Mas também tem aqueles casos que a gente fica mais tempo também, é inevitável, tá? Mas a gente não vai fazer milagre, mas a gente consegue recuperar muito, devolver muita função para o paciente, que é o nosso foco principal. E um paciente ativo também melhora as outras coisas, né? Melhora o emocional, ele se sente mais, vou usar o que elas usam, a palavra que elas usam, a gente se sente mais útil, né? Conseguindo fazer as coisas. Então a FIS consegue devolver muita coisa. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Das pessoas. Amanda, tem mais alguma pergunta? Não, não, tô procurando aqui, não tem mais nenhum. Então tá, Renata, eu queria agradecer então a sua disponibilidade em estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Convidar, né, para o próximo, a gente vai com certeza conversar mais Estou à e disposição. agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, que nos prestigiando nesse nosso projeto de esclarecimento ao paciente oncológico. E convidar para, acho que o próximo sai o ano que vem, né, Amanda? Agora, em janeiro, provavelmente. Foi, provavelmente. Cada 2 Muito meses. obrigada a todos, E só Então, mais uma coisa, se desejamos. alguém, se Pode alguém falar. ficou com dúvida, pode mandar lá no meu Instagram, pode mandar no WhatsApp que eu respondo numa boa, tá bom? Se tiver Que surgindo dúvida, ótimo. pode me procurar. Aí a gente responde sim, qualquer dúvida. Obrigada pela disponibilidade aí. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Então tá, gente, obrigada, boa noite para vocês e aqueles que a Boa gente não noite. encontrar, um bom fim de ano para todo mundo. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.